Olá, bem-vindo! Gente, o ano está terminando, eu não acredito que nós chegamos em 2021, no Natal de 2021, nós estamos vivos, estamos superando essa pandemia desagradável que nos levou a uma experiência tão dramática que agora que a gente já está com a vida um pouco mais solta, nem se lembra mais do drama que foi isso 2 anos atrás. Me lembro que meu filho vinha me visitar aqui no meu refúgio biodinâmico e não saía do carro com meus netos, abria uma fresta, eu sentava na calçada, tem até uma foto eu com o Zé sentado na calçada, conversando com eles, eles no carro, a gente a 2, 3 metros de distância, uma coisa inimaginável. Graças a Deus nós chegamos até aqui, eu perdi parentes, perdi amigos, perdi gente conhecida e foi realmente uma guerra. Aqui no Brasil são 600 mil mortos, uma coisa inacreditável. Mas olha, continue com esses hábitos de higiene, de lavar sempre as mãos, de passar álcool. Eu acho que a gente ainda vai conviver com a máscara e com esses hábitos e com a vacina anualmente muito tempo. O fato é que nós chegamos até aqui, nós temos que comemorar. Eu estou falando isso porque esse é o último quintou deste ano. Eu vou voltar só em janeiro, não sei exatamente que dia, que eu tenho que tirar aí uns dias de descanso, mas vocês vão ficar sabendo porque eu aviso sempre nos meus stories, tá certo? E se você está chegando agora, eu peço que você deixe seu like porque isso nos ajuda. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, toda vez que tiver um vídeo novo, ative essa campainha e você fica sabendo. E outra coisa, compartilhe, gente, vamos difundir a cultura e o conhecimento do vinho. Olha, eu começo aqui respondendo a pergunta do Marcos, que me pergunta o que eu acho desses aeradores pequenos que tem de vinho, que você usa na hora de servir mesmo, às vezes até para pôr num decanter, se usa esse aerador, que é um exagero, seria como turbinar, e às vezes até para pôr direto na taça, como é o caso dos Vinturi. O Vinturi, inclusive, tem uma tecnologia, o cara é um engenheiro da NASA que desenvolveu o Vinturi. O que eu acho? Eles são eficientes, eu testei o Vinturi várias vezes e outros modelos também, ele é bastante eficiente. Agora, eu acho o seguinte, ele é um pouco radical para alguns vinhos. Se você pegar um vinho com muita idade, é um risco enorme fazer isso, porque essa aeração excessiva pode matar o seu vinho. Para os vinhos novos, muito tensos, ele certamente vai fazer diferença. Agora, a minha opinião, Marcos, eu já falei isso em outras vezes, eu gosto que o vinho vá aerando no seu tempo. O vinho é uma coisa para acompanhar uma boa conversa com um bom amigo. Essa que é a grande harmonização do vinho, é com um amigo, né? Com a pessoa que está com você, e esse vinho vai aos poucos na taça, você vai girando essa taça e aos poucos ele vai aerando naturalmente. Para mim faz parte do meu prazer isso, provar o vinho de início ainda fechado, logo depois eu vejo que ele já abriu um pouquinho e assim ele vai, e no final ele está no seu esplendor, tá certo? O comercial, tá ali a pessoa que pergunta, o nome é apenas comercial, pede para eu falar um pouquinho sobre enoturismo em São Paulo. Olha, o enoturismo em São Paulo está crescendo muito, existe excelentes programas e não é de hoje. Se você pensar na rota de enoturismo de Jundiaí, que tem muitos anos, e de São Roque também tem muitos anos, você sabe que São Roque recebe 50 mil visitantes por fim de semana, gente. Sabe o que é isso? É uma coisa impressionante. Eu acho que é mais gente do que recebe a Serra Gaúcha. Claro, está aqui do lado de São Paulo, você vai e volta no mesmo dia, e ali tem inúmeras alternativas de visita, de passeio nos vinhedos. Você tem vinho de mesa e tem vinho fino, tem restaurantes de altíssima qualidade, dá para escolher à vontade. Jundiaí é a mesma coisa. Jundiaí é um lugar maravilhoso,
uma região bonita, pessoas acolhedoras, tem coisas excepcionais para você visitar. E agora, mais na linha dos vinhos finos e vinícolas mais estruturadas, mais modernas, você tem o caso do Espírito Santo do Pinhal, com a Guaspari e outras que estão sendo montadas agora. A Guaspari tem esquema de visitação, é uma vinícola maravilhosa, parece que você está na Toscana, tem um campo de golfe, eles são fazendeiros de café, tem café também muito bons que eles fazem, vinhos de primeiríssima qualidade. Você tem o Entre Vilas aqui em São Bento do Sapucaí, que é um espetáculo do Rodrigo Veraldi, que inclusive faz vinhos sem intervenção, com as próprias leveduras, fermentação espontânea, sem acréscimo de SO2. Tem um restaurante maravilhoso, aliás, ele vende os vinhos todos no próprio restaurante. São uma maravilha e não são baratos, não. E você tem também a Casa Verrone aí na Serra da Mantiqueira, mesmo caminho. Existem vários, é questão de fazer uma pequena pesquisa aí na internet, tá certo? O Marcos me pergunta: olá, Didu, tudo bem? Eu fiquei curioso por conhecer um espumante que com certeza você conhece bem. É o Vernaccia di Serra Petrona Dolce. Pode falar um pouco sobre ele nos seus vídeos do seu canal? Um grande abraço. Ô Marcos, eu vou lhe surpreender, porque eu não conheço esse espumante. Aliás, as pessoas acham que o Didu conhece tudo. Gente, nesse mundo ninguém conhece tudo, especialmente no mundo do vinho, que ele é infindável e está sempre com novidades e tem sempre uma curiosidade que a gente não sabe, e é isso que me atraiu ao mundo do vinho. Eu que fui um péssimo aluno de história, hoje para entender de vinho sou obrigado a estudar história e com grande prazer, porque acrescenta em cultura, você viaja. E a mesma coisa com relação à geografia, que você tem que ver a coisa das latitudes, das altitudes, do clima, do solo, tipo de subsolo, essa coisa toda, e não dá para saber tudo. Muita gente fala, pô, às vezes eu encontro um cara, fala, você conhece o Chateau não sei o que lá? Eu falei, não conheço. Como não conhece? É um Bordeaux. Escuta, Bordeaux tem 12 mil produtores, é impossível, como é que eu vou saber? Eu gostaria muito de conhecer todos, mas já falei aqui para vocês, ninguém sabe ao certo quantos vinhos existem no mundo. Eu acredito, tem uma conta aí de 200 mil vinícolas com 2 milhões de vinhos. Imagine, você vai viver 180 anos tomando um vinho por dia e não vai provar nem 3% do que existe. É uma loucura isso. Então, Marcos, eu lamento te decepcionar, eu vou até procurar esse Vernaccia de Serra Petrona Dolce, mas eu nunca provei e agora fiquei até curioso. Marcos, quando eu achar e provar, prometo comentar com você. A Fernanda viu meu vídeo falando de se comprar uma barrica de vinho e pede a minha opinião. Olha, Fernanda, essa notícia eu soube outro dia, quando eu visitei o Dom Cândido, que é a vinícola onde vai ser construído ali o castelo, o Vale dos Castelos, um empreendimento sensacional, que você tem essa compra de propriedade compartilhada, que eles chamam. Você compra por um valor, uma quinzena por ano nesse lugar. E naquela quinzena o empreendimento é seu e você pode vender o seu quarto, depois se você quiser para outro. Enfim, e você tem um contrato vitalício, isso fica de herança. É um modelo bastante interessante, legal, com escritura e tudo, que é uma evolução do time sharing. Eu achei muito interessante porque você, ao comprar, já define uma agenda de datas por 26 anos, imagina isso. E se eventualmente você não for usar esse seu quarto na quinzena que você comprou, você tem a possibilidade de trocar por outros 400 endereços semelhantes no mundo inteiro. Me pareceu muito oportuno, uma coisa diferente, moderna, e que você também pode alugar para outro. Essa semana eu não vou, então vou alugar para o Didu. O Didu compra e vai lá no seu lugar, paga para você.
e pode também deixar no pool de apartamentos que o sistema hoteleiro desse Vale dos Castelos do Vale vai administrar. Para você ter uma ideia, hoje uma cota dessa custa R$50 mil e uma diária nesse hotel custaria hoje R$900. Veja que loucura, é um bom negócio. Enfim, quando eu estive lá, isso vai ser construído na Dom Cândido, e eu então tive uma visita, tive o dia do lançamento, que foi muito bonito, vou pôr aí umas imagens para vocês, e depois, no dia seguinte, tivemos uma visita lá, muito bacana, onde o Marcos Valduga, que é um dos donos, contou desse projeto. E é muito legal, porque você reúne um grupo de amigos, uma barrica dá 300 garrafas, ele fala em 290, porque vai se provar muito, as pessoas vão viajar para lá em algum período para provar, mas de qualquer forma, você compra a barrica que passa a ser sua, e ele pode depois te mandar o vinho na barrica ou pode te mandar engarrafado, a barrica é sua. Em outros anos, se você quiser repetir isso, você já tem a barrica e vai custar menos. Custa cerca de R$35 mil hoje, nós estamos aqui falando em dezembro de 2021, o que daria R$120 por garrafa. E o bacana é que você vai lá e seleciona os vinhos que você quer entre os vinhos que a Dom Cândido faz. Ele faz bastante tipos de vinhos diferentes, tem Cabernet Sauvignon, tem Cabernet Franc, tem Merlot, tem Malbec, tem uma série de vinhos. Tem brancos também, tem um Chardonnay muito gostoso, e você reúne os amigos e divide isso. Isso é muito legal para confrarias, para datas comemorativas, uma família que o avô está fazendo 100 anos, imagina que legal, fazer um vinho comemorativo, essas coisas eu acho bacana. Então a minha opinião é que é muito legal, Fernanda. A Beth me pergunta sobre esse Castelos do Vale, se eu acho um bom negócio. Bom, Beth, acabei de responder aí na pergunta da Fernanda, en passant, falando do Castelos do Vale. Eu acho que é um bom negócio sim, é uma coisa bem diferente na cabeça da gente, mas se você pensar bem, é um investimento que hoje, nos dias de hoje, nós estamos falando aí de €7 mil. €7 mil você gasta numa viagem para a Europa, uma viagem razoável, sem nada de muitos excessos. Então, com esse mesmo dinheiro, você pode ter vitaliciamente uma quinzena por ano num belo de um empreendimento e ainda pode substituir por outros 400 endereços em 110 países. Eu achei muito boa a ideia, é arrojada, é diferente da nossa concepção de comprar um imóvel que é seu e é sempre lá, é sempre aquele, mas é uma coisa interessante e que me parece vai ter muita liquidez e vai se valorizar, porque esse preço é hoje na planta, porque esse empreendimento vai estar pronto em 2025, então você tem aí 4 anos para pagar, você pode até parcelar. Obviamente, quando estiver pronto, esses 50 mil vão valer mais, você pode até fazer isso, usar o primeiro ano e depois vender para outro, porque eu acho que vai ser um bom negócio sim. A Denise me pergunta do Cheval des Andes, o que eu acho do vinho e se vale o preço dele. Denise, eu acho o Cheval des Andes um super vinho. Eu tive a sorte de visitar o lugar lá no início, quando ainda era o enólogo Roberto Della Mota, que é um grande craque, um grande amigo, uma pessoa que sabe tudo. Inclusive nessa degustação que eu participei recentemente, estou pondo imagens aí para você, eu participei recentemente dessa degustação e pude atestar que o assemblage feito no início pelo Roberto Della Mota, que mesclava Cabernet Sauvignon com Malbec, são Malbecs centenários e de grande altitude, né? E esse assemblage se mostrou melhor que outros, porque eles depois testaram com um pouco de Merlot, com um pouco de Petit Verdot e assim por diante. E hoje o atual enólogo concorda com o início do trabalho do Roberto Della Mota e acho que
realmente a mescla ideal é Malbec com Cabernet Sauvignon. O interessante desse projeto é que ele tem associação com o famoso Cheval Blanc, que é de Bordeaux, da margem direita, né, de Saint-Emilion, e que é um dos grandes vinhos de um Premier Grand Cru Classé, renomadíssimo, de altíssima qualidade. E pouca gente sabe que Bordeaux, antes da filoxera, há 2 séculos atrás, em 1855, que devastou os vinhedos da Europa, a maioria dos vinhedos era da uva Malbec, que depois eles resolveram não replantar, preferiram priorizar Cabernet Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot. Mas outrora era Malbec a uva mais plantada. Então eles têm aquela coisa de volta ao passado, e quando descobriram esses vinhedos de altitude em Mendoza, ficaram encantados e então resolveram fazer essa joint venture fazendo o Cheval des Andes, quer dizer, um Cheval Blanc nos Andes. E essa busca pelo passado, que é o que deveria ser o assemblage do Cheval Blanc original, pré-filoxera, né? Então a ideia é muito bacana, e hoje os franceses estão se dedicando a melhorar mais e mais esse vinho que já, para mim, já é um ícone. E na minha opinião, pelo preço que eu vejo de alguns outros vinhos de grande classe, também de altitude, vinhos de produtores renomados na Argentina, ele está com um preço muito bom. Eu sugiro a você comprar e guardar, porque é um vinho que vai valorizar e um vinho que evolui muito bem. Não é vinho para comprar e tomar agora não, Denise. Você compre e guarde aí uns 5, 10 anos, você vai se dar bem. O Ricardo viu meu quintou, que eu respondo ao Vicente sobre a harmonização de feijoada, e me pergunta o que harmoniza com vatapá. Ó, Ricardo, eu vou dizer para você, a melhor harmonização de vatapá que eu já fiz foi uma harmonização caríssima, que foi com o Clos de la Coulée de Serran, um Chenin Blanc do Vale do Loire, do meu amigo Nicolas Joly, que é um vinho simplesmente esplendoroso, um biodinâmico fenomenal, de um vinhedo que tem mais de 130 clones que nasceram espontaneamente de polinização dos vinhedos, e é um néctar. Ficou espetacular pelo seu frescor, a sua complexidade, um vinho que consegue ter untuosidade e frescor ao mesmo tempo, longo. Nossa, ficou uma harmonização fenomenal. Mas você não precisa gastar esse dinheirão, que eu tive a sorte de fazer essa experiência. E o vatapá, que basicamente é um caldo de peixe engrossado, com miolo de pão, com amendoim, com castanha de caju, essa coisa toda, e você faz então aquela espécie de pirão. É uma delícia, e isso acompanha um arroz feito no leite de coco, que você deve fazer ele bem empapado, para ele ficar quase um creme, e servir isso junto. É um prato maravilhoso. É bom que você acrescente uns camarões graúdos nesse prato para deixar ele ainda mais refinado. Eu indicaria para você um bom Chardonnay, vai ficar muito bom, um Chenin Blanc vai ficar muito bom, e que vai te trazer essa untuosidade e esse frescor que o prato exige. Esse prato exige estrutura e frescor de um vinho branco, com acidez. Então, esses dois vinhos ficariam muito bem. Tá certo, Ricardo? Boa harmonização para você. A Demades pede para eu comentar dos vinhos que deixo para o dia seguinte, pois ela considera que eles quase sempre melhoram. Demades, é isso mesmo, eu compartilho da sua mesma opinião. Aqui em casa é comum, eu tenho sempre vinhos que eu recebo, que eu tenho que degustar, vinhos que eu abri por puro prazer, vinhos que eu ganhei, e obviamente eu não tomo tudo. Então, na minha mesa sempre tem meia dúzia de garrafas que estão abertas 1, 2, 3 dias. Quando está muito calor, vai para a porta da geladeira, mas via de regra ficam na mesa da copa. E é muito interessante notar isso, porque o vinho, via de regra, no dia seguinte está mais prazeroso. Ele já evoluiu com aquele pouco de oxigênio
que ficou na garrafa. Normalmente eu tomei uma taça ou duas, ficou 2/3 da garrafa. Então, ele invariavelmente melhora. Agora, quando os vinhos são orgânicos, melhor ainda biodinâmicos e naturais, esses vinhos evoluem de uma maneira extraordinária. Alguns atingem o seu auge lá no 6º, 7º dia, uma coisa impressionante. Faça esse teste que você vai gostar. Aliás, fiz uma vez uma brincadeira com a Eau de Fiel, ele mandou o vinho para a gente, era o vinho Armador, e a gente ia provar todo dia um pouquinho para ver como ele evoluía. Eu deixei na minha adega e todo dia provava. E foi no 7º dia que o vinho estava no seu auge. Depois começou a decair lentamente, mas enfim, era um vinho que dava prazer. Faça essa experiência você também, você vai gostar. Não é verdade, Demares? Obrigado pela contribuição. O Pedro me pergunta qual vinho harmoniza com chocolate amargo. Bom, o Pedro, eu sempre penso em vinho do Porto, né? Mas eu sei que a sua pergunta se destina aos vinhos tranquilos, os vinhos secos. Então eu te diria o seguinte: no caso do chocolate amargo, procure pelos Syrah, pelos Grenache, pelos Cabernet Sauvignon, até o Cabernet Franc, que é de corpo médio, mas que ele tem um perfil bem direto, tem aquele toque de ervas secas, tem aquele toque de grafite, isso fica muito bem com o chocolate amargo. Para as pessoas que preferem o chocolate meio doce, aí é melhor ir para os mais macios, de médio corpo, os Merlot, os Montepulciano da Abruzzo. E os brancos, experimente com um espumante demi-sec, que fica muito bom, tá certo? O Renato me pergunta, tem bons Malbec no Brasil, Didu? Renato, existem ótimos bons Malbec no Brasil. Vou citar para você aqui 6 vinhos, que eu selecionei. O Larentes é delicioso, o Malbec Larentes. O Dom Laurindo, que respondi outro dia aí a respeito da vinícola Dom Laurindo, tem um Malbec bárbaro. O Orgalindo Betu tem um Malbec maravilhoso. A Dom Guerino tem um Malbec maravilhoso. A Alma Única também tem um Malbec maravilhoso. E a Lídio Carrara com o Agnus Malbec é outro Malbec maravilhoso. Experimente esses 6 e depois você me conta. A Maria do Carmo me pergunta o que é colação, que ela viu outro dia num texto meu lá no meu site. Olha, a colação é o seguinte: os produtores italianos, a maioria lá do Vêneto, você sabe que eles lá no Rio Grande do Sul criaram um outro idioma que inclusive é reconhecido, que eles chamam de italien, não é italiano e não é italiano, é italien. É muito engraçado. Eles não falam tagliarini, eles falam talharim. Tem um sotaque especial. E colação, o que é? Eles saíam 4, 5 horas da manhã antes do sol nascer para ir trabalhar na lavoura. E eles iam de estômago vazio, aproveitar o período mais fresco do dia, porque trabalhar... Olha, se você entrar num dia de verão, numa parreira para trabalhar, você vai ver o que é calor, gente. Você fica com aquele sol a pino, por isso todo mundo trabalha de chapéu. Então, o que acontecia? Quando dava 9 horas, estava todo mundo faminto. Então, as famílias vinham com um tipo de um piquenique, um farnel, que se chama colação, e ali tinha a polenta feita no fogão de lenha, tinha pão caseiro, tinha os doces que eles fazem, tudo coisa caseira, manteiga, o café, o próprio vinho e frutas. Então é o que seria um brunch nosso, é uma espécie de brunch, o colação é um brunch, e isso virou uma coisa tradição. Hoje algumas vinícolas repetem essa experiência, não às 9 da manhã, porque o turista 9 da manhã está tomando o café da manhã, dormiu gostoso, ele não trabalhou desde as 5 da manhã no vinhedo, né? Então eles costumam fazer uma espécie de colação, tipo 10, 11 horas, para as pessoas conhecerem como era, e cada um conta as suas experiências. Tiveram uma vida dura, porque viviam da uva, e se
O Dom Cândido lá me contou, teve um ano que ele, garoto, o pai teve uma chuva de granizo, perderam a uva toda. E aí não tinham dinheiro, passaram para você reconstruir esse capital, tem que aguentar um ano inteiro, ter sorte de no outro ano dar uma uva boa, vender, para então fazer dinheiro. Eles passaram um ano num miserê danado, comendo polenta e radíquio, e o frango que tinha ali correndo para cá e para lá, e não saíram, não tiveram lazer algum, por necessidade. É uma vida dura. É bacana, viu? Muito bacana. Isso é uma coisa que está ligada à nossa história, à nossa cultura. Tem que respeitar. Bom, o livro que eu queria indicar para vocês é A Viúva Glicot. A Viúva Glicot, que é nascida Nicole Barbie Ponsardin, nasceu em 1777 em Reims. Escreve-se Reims, mas fala-se Reims, né? Olha, essa mulher tem uma história linda, vocês vão adorar esse livro, porque ela, apesar de muito rica, ela casou jovem. Pra você ter ideia o que ela era rica, o pai trabalhava com tecidos e era amigo da nobreza, era um cara destacado. O dote dessa mulher, quando casou, foi de $1 milhão. Você não pode imaginar o que seria $1 milhão em 1800, pô. Gente, inacreditável. Só para fazer uma conta correlata, em 1951, em 52, o meu avô viajou um ano com 9 malas, viajando de primeira classe, com $10 mil. Ficou um ano na Europa com $10 mil, em 1952. Agora você imagine o que era $1 milhão em 1800. Pode imaginar o que era isso? Bom, essa mulher ficou viúva muito jovem, mas ela levou adiante com galhardia a empresa. Lá tem várias passagens, o livro foi escrito em cima de manuscritos, tem lá a história dos pupitres que ela criou, né? O pupitre chama-se pupitre porque é como se fala escrivaninha em francês. E as escrivaninhas antigas, eu que sou antigo, peguei essa escrivaninha, ela tinha um furo para você encaixar o tinteiro, porque a gente escrevia a bico de pena, né? E eu, pelo menos, aprendi a escrever com pena. E muito interessante isso. E ela, então, um dia olhando, porque o champanhe era turvo, né? Por causa das leveduras que você acrescenta para a refermentação, ele fica turvo. E todo mundo vendia o champanhe turvo, ela não gostava. Ela falou, tem que ter uma maneira e tal. E um dia ela olhando a sua pupitre, a sua escrivaninha, ela teve a ideia, chamou o pessoal da vinícola, deitou a escrivaninha e falou, nós temos que fazer umas escrivaninhas com vários furos. E ela então inventou o sistema de remoagem, que é esse sistema de pôr no cavalete inclinado a garrafa e os sedimentos vão descendo. Isso facilitava depois, com os sedimentos todos no gargalo, abrir rapidamente, tirar aquele excesso e então completar o vinho com o que hoje chama-se liqueur d'expédition, onde se define o grau de doçura e tal. Naquela época era tudo muito doce. E ela então fez isso, patenteou por 30 anos, só a Veuve Glicot tinha um espumante translúcido, límpido, é sensacional. Vocês vão adorar o livro que você encontra aí na Amazon, sei lá, 40 e poucos reais, tá certo? Bom, gente, era isso que eu tinha. Eu quero desejar a vocês um grande Natal, com fartura, com garrafas Magnum na mesa, com a família reunida, com comida gostosa, com muita esperança no coração, dando valor ao que temos, porque as pessoas gostam sempre de olhar para o que não tem. Nós temos que aprender a valorizar o que nós temos. Quem tem filhos, quem tem netos, quem tem amigos, e não há nada mais gostoso na vida, e o bonito do Natal é isso, a gente repensar, é o renascimento, é uma coisa da esperança, de um momento bom, tem uma aura de solidariedade, de amizade, de coração aberto. Eu desejo a vocês que tenham um Natal dessa maneira, um Réveillon maravilhoso, cheio de esperança, que em 2022 a gente continue se encontrando aqui no canal do Didu e que a gente fale muito sobre vinho. Até lá vocês vão me mandando as dúvidas de vocês,
que em janeiro eu estou de volta, tá certo? Olha, gente, se você gostou, deixe seu like, que isso nos ajuda, como me ensinou meu neto Benjamin, que falou: vovô, você tem que pedir para o like, porque o like, o YouTube vai gostar que tem bastante like no seu vídeo e vai indexar você melhor, ele avisa para mais pessoas. Sensacional, né? Eu não sei nada disso. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, toda vez que tiver vídeo novo, essa campainha aí acende e vão te avisar que tem novidades do Didu para você assistir. E compartilhe, gente, me ajude a compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho. E lembre-se, excetuando o Natal e o Réveillon, que aí você pode chutar o balde, via de regra, uma taça por refeição, hein? Faz bem para sua digestão, para o seu coração, para a sua mente, faz bem para tudo, gente. Saúde, bonne année!